Boa tarde, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina que estão mais uma vez ligados na Biguaçu FM 98.3. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo e vamos ouvir agora o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Bendita sois vós entre as mulheres. Quais mulheres? Maria representa o ápice do feminino no Evangelho e em toda a Bíblia. Ela é o cume da experiência feminina na Terra. Ela representa a aquisição e a síntese das mais altas potencialidades e conquistas espirituais que o espírito feminino pode realizar nesse plano. Ela também é a figura que permeia toda a história da vinda de Jesus, porque ninguém vai da manjedoura ao Calvário sem saber por quê. Esse coração feminino tem a mais profunda noção de todos os lances desafiadores, profundamente desafiadores, que a providência divina lhe entregou a fim de viabilizar a vinda do governador espiritual do orbe. Há algo muito especial na mulher. Todos nós, desde os mais poderosos, desde os mais famosos, desde aqueles que detêm a maior riqueza,
não importa. Nenhum ser humano realiza o processo reencarnatório se não contar com a solidariedade da mulher. A mulher é aquela que se esvazia um pouco e abre dentro dela um espaço suficiente para caber um ser. Essa capacidade de esvaziar a ponto de abarcar uma alma que realiza o seu processo reencarnatório, talvez aponte para uma das características mais tocantes da presença de Deus na sua criação. Porque Deus também, sendo todo-poderoso, sendo a inteligência suprema, abre um espaço na sua grandeza para que caibam seus filhos. É por isso que Francisco Cândido Xavier dizia que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Deus conta com a mulher, do mesmo modo que a mãe conta com Deus para a mais grandiosa missão na face da terra. O primeiro trecho dessa jornada começa com Eva. Ela que havia recebido a primeira mulher, no sentido metafórico, no sentido de uma parábola. A primeira mulher, e que seria a primeira mãe, é também a primeira a receber um convite, uma proposta divina. Eva é a primeira que será depositária da confiança divina. E como todo aquele que recebe um encargo, recebe atividades para serem desenvolvidas, mas também recebe limites que não podem ser transpostos. Receber uma missão não é simplesmente ser escolhido para desempenhar um papel. É também receber uma orientação. Não vá lá. Permaneça aqui. Não faça isso. Atenha-se ao teu dever. Portanto, a missão é um conjunto de não e de sim. E Eva não soube lidar com o não. Depositária da confiança divina, ela prefere acolher. E esse é o grande símbolo de Eva. Eva é a parte de nós que acolhe. Eva é a parte humana que evoca o papel da mulher e da mãe. Ela prefere acolher o grande tresloucado projeto de uma figura mitológica e simbólica que é a serpente. Mas acredite, esse projeto vigora até hoje. É por causa desse projeto que a Terra ainda é mundo de expiação e prova. Foi esse projeto que provocou todas as tragédias humanas. E é esse projeto que é o responsável pelo nosso sofrimento. E acreditem, por causa desse projeto, o Evangelho ainda não pode prosperar no mundo. A serpente propõe a Eva que ela se torne como Deus.
E hoje, nós lançamos o olhar sobre o mundo e vemos o ser humano brincando com a vida, brincando e assumindo o papel de Deus na evolução espiritual. Desafiando as leis divinas, desafiando a autoridade do Criador, competindo com Deus, zombando da vida, zombando da moral que permeia a criação divina. Na sequência desse projeto e na sequência dessa falha da primeira mãe, surge o sofrimento. Eva terá 2 filhos. E dentro do seu lar, na sua esfera de ação, ela terá que conviver com os frutos da pior escolha da humanidade. É exatamente dessa escolha que nasce a competição de 2 irmãos. E um assassina o outro. Percebam, não falamos dos outros, nós estamos contando aqui a nossa história. Porque toda vez que a nossa mão se levanta para ferir um semelhante, nós somos a imagem exata de Caim. Ninguém mata outro. Todo aquele que mata, mata seu irmão. Ah, essas mães! Quando nos vem à mente uma figura de mãe, sempre surge acompanhada de um misto de divino e humano. É muito rara a pessoa que não se comova diante da lembrança de sua mãe. Meninos que abandonaram o lar por motivos variados e vivem nas ruas, quando evocam suas mães, uma onda de ternura lhes invade o ser. Por que será que as mães são essas criaturas tão especiais? Talvez seja porque elas têm o dom da renúncia. Uma mãe consegue abrir mão de seus interesses para atender esse serzinho indefeso e carente que carrega nos braços. Mas as mães também têm outras características muito especiais. Um coração de mãe é compassivo. A mãe sempre encontra um jeito de socorrer seu filho, mesmo quando a vigilância do pai é intensa. Ela alivia o castigo, esconde as traquinagens, defende, protege, arruma uns trocos a mais. Sim, uma mãe sempre tem algum dinheiro guardado, mesmo convivendo com extrema necessidade, quando se trata de socorrer um filho. Mães são excelentes guarda-costas. Estão sempre alertas para defender seu filho do coleguinha terrorista que quer puxar seu cabelo ou obrigá-lo a emprestar seu brinquedo predileto. Quando a criança tem um pesadelo no meio da noite e o medo apavora, é a mãe que corre para acudir. As mães são um pouco fadas, pois um abraço seu cura qualquer sofrimento e seu beijo é um santo remédio contra a dor. Para os filhos, mesmo crescidos, a oração de mãe continua tendo o poder de remover qualquer dificuldade, resolver qualquer problema, afastar qualquer mal. No entender dos filhos, as mães têm ligação direta com Deus, pois tudo o que elas pedem, Deus atende. O respeito às mães perdura até nos lugares de onde a esperança fugiu. Onde a polícia não entra, as mães têm livre acesso, ainda que seja para puxar a orelha do filho que se desviou do caminho reto. Até o filho bandido respeita sua mãe,
e lhe reverencia a imagem quando ela já viajou para o outro lado da vida. Existem mães que são verdadeiras escultoras. Sabem retirar da pedra bruta que lhe chega aos braços a mais perfeita escultura, trabalhando com o cinzel do amor e o cadinho da ternura. Ah, essas mães! Ao mesmo tempo em que tem algo de fadas, também tem algo de bruxas. Elas adivinham coisas a respeito de seus filhos que eles desejam esconder de si mesmos. Sabem quando querem fugir dos compromissos, inventam desculpas e tentam enganar com suas falsas histórias. É que os filhos se esquecem de que viveram 9 meses no ventre de suas mães, e por isso elas os conhecem tão bem. Ah, essas mães! Mães são essas criaturas especiais que Deus dotou com um pouco de cada virtude para atender às criaturas não menos especiais, que são as crianças. As mães adivinham que a sua missão é a mais importante da face da terra, pois é em seus braços que Deus deposita suas joias para que fiquem ainda mais brilhantes. Talvez seja por essa razão que Deus dotou as mães com sensibilidade e valentia, coragem e resignação, renúncia e ousadia, afeto e firmeza. Todas essas são forças para que cumpram a grande missão de ser mãe. E ser mãe significa ser co-criadora com Deus e ter a oportunidade de construir um mundo melhor com essas pedras preciosas chamadas filhos. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. É preciso um final pra poder recomeçar, como é preciso cair pra poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste o amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte o sofredor, reanime quem tá triste e reaprenda na dor. Recomece e se refaça. Relembre o que foi bom, Reconstrua cada sonho. redescubra algum dom, Reaprenda quando errar. rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der um arré,
recupere a sua fé e recomece novamente. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. A história prossegue e nós vamos encontrar no capítulo 34 do livro Gênesis a história de uma moça chamada Diná. A história das mulheres na Bíblia é a história de criaturas tentando encontrar um lugar. É a história do encarnado. A gente procura encontrar um jeitinho de viver aqui na Terra. Um espaço, um conforto, uma segurança, uma garantia. E para isso, nós lidamos com os costumes e com as regras da sociedade do nosso tempo. Ao tempo de Diná, e é bom lembrar, Diná é uma das filhas de Jacó. Ela tem, portanto, 12 irmãos. Mas desses 12 tem 2 especiais: Simeão e Levi. E Diná, buscando os caminhos que eram possíveis para a mulher naquele tempo. Que caminhos eram esses? A mulher saía da autoridade do pai para ingressar na autoridade do marido. Sob a autoridade do pai, ela deveria ser filha exemplar. E quando ingressava na autoridade do marido, ela se tornava esposa e mãe exemplar. Mas se você algum dia ler uma página do Velho Testamento, verá que não tem nada de exemplar de qualquer dos livros. Há tentativas. Há tentativas. Tentativas mal sucedidas, porque não tínhamos ainda o modelo. Se você ler um pouco mais atentamente, verá que todos eles estão um pouco perdidos. Escolhem caminhos, não sabendo bem onde eles levam, porque ainda não tínhamos um guia. Então Diná se enamora como sonho de toda jovem, um príncipe de Siquém, cidade do território de Israel, a antiga Canaã. Antes do casamento, Diná se deita com o príncipe herdeiro das terras de Canaã. Claro que descobrem. E segundo os padrões e as tradições daquele tempo, a infração é grave. Mas não é que o príncipe estava verdadeiramente enamorado de Diná? E ela, apaixonada pelo príncipe? Então o príncipe procura o pai e fala: painho, gostei dessa moça e quero me casar com ela. E o pai respira aliviado e diz: graças a Deus, vai ser uma guerra do nosso rei com as tribos de Jacó. Tudo se acerta, o rei conversa com Jacó, o pai da moça, acerta uma cerimônia, e Jacó, para desfazer a desonra na sua família,
impõe ao rei e a todos os homens do reino uma pequena cirurgia naquele lugar. Todos são obrigados a fazer a circuncisão. E estavam lá, operados, abatidos, Simeão e Levi, aproveitando-se daquele estado, invadem a cidade e matam todos os homens do reino. O rei, o príncipe e todos os homens. Para quê? Para lavar a honra da irmã. É bom lembrar que esse era o povo que morava naquelas terras. Então, eu acho que você já entendeu um pouquinho do conflito. Mas não tem como eu também não mencionar Tamar. Tamar era filha de um cananeu, mais uma vez. Filha do povo que vivia em Israel, Israel se chamava Canaã. E o que acontece com Tamar? Ela casa com um primogênito, mas ele morre e ela não pode ter filho. A mulher que não tem filho, naquela época, ela está em profunda desvantagem. Então aplica-se a lei do levirato. O irmão é obrigado a casar com a cunhada, para garantir a descendência. O irmão casa. E Tamar fala, ufa, meu Deus, vou ter filho. O irmão morre. Imagine você a angústia dessa mulher. Ela então se disfarça de prostituta. E Tamar engravida do sogro, disfarçada de prostituta. Tamar tinha resolvido o seu problema, mas o sogro dela estava com outro. Vamos nos concentrar no problema de Tamar. É claro que esses expedientes têm um efeito, porque nós vivemos sob o império de uma lei de causa e efeito. Tamar tem uma filha chamada Zara. Zara é gêmea, tem um irmão. E quando a parteira está preparando para fazer o parto, ela coloca a mãozinha para fora e a parteira fala, opa, faz igual fizeram com a gente, põe uma pulseirinha. O Arthur está com ela. Só que colocar a pulseirinha vermelha e ela coloca a mãozinha para dentro. E o irmão nasce na frente. Não, essa é a história de Zara. A luta feminina até para nascer. Essa história prossegue. Eu vou citar só mais uma. Ruth. Ruth se torna viúva. Ela é moabita. É uma estrangeira. E quando ela se torna viúva, ela resolve acompanhar sua sogra Noemi. Quando elas chegam na terra de Israel, o estado das duas é de penúria. Por que eu escolhi essa história? Porque esse era o medo da mulher. Não gerar um filho, perder os pais, mas não ter um outro homem que a acolhesse, que lhe desse um filho, redundava nisso aqui, no completo abandono, na penúria. Então, Ruth e Noemi, sua sogra, que também era viúva,
sobrevivem de uma norma de solidariedade social que existe no Velho Testamento. Você só podia colher em círculo. Então você plantava, mas só pode colher em círculo porque tem que deixar as pontas para os pobres. Depois que faz a colheita, aquilo que sobra, os pobres entram e colhem o que eles precisam. E Ruth e Noemi foram forçadas a colher espigas. Mas Ruth é guerreira. Ela é guerreira. E não é que ela convence o proprietário da terra, o rico Boaz, e casa com ele. As mulheres são danadas. São danadas. Porque o Boaz é o pai do Jessé, que vai gerar Davi. Essas mulheres que eu citei aqui estão na genealogia de Jesus. É curioso esse fato, porque as genealogias antigas não colocam o nome de mulher, da azar. Só colocam o nome de homem. Mas na genealogia do Cristo, no inventário dos seus antecessores, tem mulher. Essas que eu citei aqui. Mas eu não seria justo se eu não citasse Raabe. Raabe é apenas mencionada no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 11 a 13. Raabe é aquela parenta que você não fala muito o nome, que tem vergonha de dizer que ela é da sua família. Raabe era uma prostituta. Então você talvez pense assim, então tem uma prostituta na genealogia de Jesus? E você esperava o que de Jesus? Que ele viesse e não acolhesse a todos? Quando Deus criou as mães. Diz uma lenda que o dia em que o bom Deus criou as mães, um mensageiro se acercou dele e lhe perguntou o porquê de tanto zelo com aquela criação. Em que, afinal de contas, ela era tão especial? O bondoso e paciente pai de todos nós lhe explicou que aquela mulher teria o papel de mãe, pelo que merecia especial cuidado. Ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa, desde leves machucados até namoro terminado. Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras, que agissem depressa, preparando o lanche do filho, enquanto mexesse nas panelas para que o almoço não queimasse. Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática em medicina da alma. Que aplicasse curativos nos ferimentos do corpo e colocasse bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada. Mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho de passos vacilantes. Mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido quase insignificante numa roupa especial para a festinha da escola. Por ser mãe, deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Um par para ver através de portas fechadas, para aqueles momentos em que se perguntasse o que é que as crianças estão tramando no quarto fechado. Outro par para ver o que não deveria, mas precisa saber. E, naturalmente, olhos normais para fitar com doçura uma criança em apuros e lhe dizer: eu te compreendo, não tenhas medo, eu te amo, mesmo sem dizer nenhuma palavra. O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de convencer uma criança de 9 anos a tomar banho, uma de 5 a escovar os dentes e dormir quando está na hora. Um modelo delicado com certeza, mas resistente, capaz de resistir ao vendaval da adversidade e proteger os filhos, de superar a própria enfermidade em benefício dos seus amados e de alimentar uma família com o pão do amor.
Uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas faixas de idade. Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudade e de dor. Mas ainda assim, insistir para que o filho parta em busca do que lhe constitua a felicidade ou signifique seu progresso maior. Uma mulher com lágrimas especiais para os dias da alegria e os da tristeza, para as horas de desapontamento e de solidão. Uma mulher de lábios ternos que soubesse cantar canções de ninar para os bebês e tivesse sempre as palavras certas para o filho arrependido pelas tolices feitas. Lábios que soubessem falar de Deus, do universo e do amor, que cantassem poemas de exaltação à beleza da paisagem e aos encantos da vida. Uma mulher, uma mãe. Ser mãe é missão de graves responsabilidades e de subida honra. É gozar do privilégio de receber nos braços espíritos do Senhor e conduzi-los ao bem. Enquanto houver mães na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe, porque a mãe é a mão que conduz, o anjo que vela, a mulher que ora, na esperança de que os seus filhos alcancem felicidade e paz. Quando tudo que você tiver for um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser toda estrada tem poeira e pó, quando tudo que você puder for chorar sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar, pois o tempo nos exige seguir. Quando o frio lhe couber nas mãos e calar for o que convier, quando não mais importa ter razão e a verdade é só de quem souber, persista na semente que ainda não floriu, não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou, verás que a luz do dia sempre te abraçou. Quando tudo que você tiver for um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser toda estrada tem poeira e pó, quando tudo que você puder for chorar sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar, pois o tempo nos exige seguir. Quando o frio lhe couber nas mãos e calar for o que convier, quando não mais importa ter razão e a verdade é só de quem souber, persista na semente que ainda não floriu, não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou, verás que a luz do dia sempre te esperou.
De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Essa história começa com uma jovem prometida em casamento a um homem. Você está lembrando de alguma coisa? Essa história de casamento, ter filho, essa história de ficar grávida antes da hora, isso te lembra? Te lembra de nada? Então, de repente, a jovem está grávida. E muitos ficam aí perguntando, ficou grávida mesmo? Não ficou grávida? Estava casada? Não estava casada? Sem perceber que essa história, na verdade, é uma parábola que está resumindo toda a história bíblica. E o José olha para a moça, e todo mundo olha para o José e fala, e aí? Ele fala, vou pedir o DNA. Percebe? Então, somos capazes de captar agora a angústia de Maria? Você é capaz agora de penetrar na angústia de Maria de Nazaré? Porque a angústia dela é a angústia de todas as mulheres da Bíblia. Uma lágrima dela é a somatória de todas as lágrimas do feminino no Velho Testamento. Quando ela chora, Eva está chorando, Tamar está chorando, Ruth está chorando, Raabe está chorando. Lia, esposa de Jacó, que foi preterida porque ele amava Raquel. Chora Lia, chora Raquel, choram todas as mulheres. Quando Maria chora, choram todas as mulheres da terra. E ela ali. Então talvez você ache que seja um glamour receber no ventre o governador espiritual do planeta. Mas para essa guerreira, a história começou com uma boa dose de desafio. E é então que ela vê o anjo. E é então que o anjo fala o que a Santana falou. E o que faz Maria? Sabe o que faz Maria? Ela muda a história bíblica, porque todas as outras mulheres antes dela preferiram agir antes de Deus. Todas as outras mulheres se apressaram. Poderiam ter aguardado a intervenção divina, mas como nós encarnados, fizeram exatamente o que nós fazemos. O que nós fazemos? Deus é lento, deixa eu resolver do meu jeito. Eu vou encontrar uma solução. Eu sei que é pior, mas como Deus é devagar, eu gosto das coisas rápidas e mal feitas. Mas essa não. Sabe o que ela dirá? Maria dirá o que nenhuma mulher antes dela teve coragem de dizer. Eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela simplesmente, às vésperas de receber no seu ventre
o maior espírito que já veio ao mundo, ela fez a escolha mais certa e a mais difícil que uma mulher já fez. Ela entregou a Deus. Eu sou tua serva. E Deus agiu. Deus manda o anjo e ele fala com José. Percebe? Não fica apegado a detalhes históricos. Não fica preso a minúcias. Essa história é uma sublime lição. Porque o anjo aparece a José e diz para ele: você sabe quem está no ventre da tua futura esposa? Sabe? O nome dele é Salvação. Porque ele vem para ser o guia da humanidade inteira. Doravante, ninguém precisará peregrinar sem rumo sobre a face da terra. Ninguém precisará mais fazer experiências loucas, porque ele será o modelo. Ele vem salvar o ser humano de si mesmo, vem nos salvar de nós mesmos. Então José acata. Então Maria, que entrega a vida e silencia, espera a ação divina. E talvez você esteja imaginando uma ação divina que vem e a arrebata de todos os problemas. Não. Ela precisa sair da sua terra. Sabe o que é para uma mulher ter que dar à luz longe da sua família? Sem ter uma mãe para ajudar? Sem ter uma tia para curar o umbigo? Sem ter um parente para visitar? E ir para uma cidade estranha, bem estranha. E então começa a vida não mais da mulher Maria, que já redimiu todas as mulheres. Começa agora a história da mãe, a mãe das mães, a mãe de todas as mães da terra, o modelo de mãe. E logo ela percebe naquela criaturinha algumas coisas estranhas. Por exemplo, ela o surpreende conversando com bandidos, assassinos, ladrões, homens perigosos daquele tempo. E ele, criancinha, conversando e orientando. E o coração dela vai experimentar essa angústia muitas vezes. Ela fará no seu desvelo, no seu amor de mãe, o que fazem as mães. Maria também vai procurar os benefícios no templo, quando se impressiona com o jovem Jesus dialogando com as mais altas inteligências religiosas do seu tempo. E ela então, considerando os ascendentes familiares de José, considerando as ligações, já que, por exemplo, o marido da sua prima era sacerdote, então eles estavam no templo, eles tinham relações. Ela procura uma bolsa de estudo. E quando chega em casa, Jesus a adverte e diz a ela: acaso eu não tenho testemunhado a comunhão com meu Pai? Ela entende o alcance e diz assim: mas eu fiz isso apenas para garantir o seu futuro. E ele diz: meu futuro está garantido.
entra humildemente em casa e pede humildemente ao seu pai, José, que o acolha, que o receba na humilde carpintaria familiar. Dali ele somente sairá para a sua primeira aparição nas bodas de Caná. E quem está lá? Maria. E então muda tudo. De uma hora para outra, as mãos do seu filho. Porque você fala Jesus, Senhor, Maria fala, meu filhinho, porque ela o amamentou. Ela o ensinou a caminhar. E ela verá as mãos do filhinho curando leprosos. Ela verá seu filho, ou ouvirá notícias de que caminhou sobre as águas do lago de Genezaré. Ela saberá que ele multiplicou pães, que ele curou cegos de nascença. Então talvez essa seja a única ocasião em que Maria tenha respirado aliviada e dito assim: valeu a pena. Todas as minhas angústias, toda a minha insegurança, ter entregado a minha vida nas mãos de Deus como uma serva. Até o dia em que o seu filho é preso. E o que faz Maria? Maria se entrega de uma maneira que eu não consigo dizer, porque ela se entrega totalmente à vontade divina. O tempo passa, a saudade aumenta, a falta do filho, e ela na casinha em Éfeso, recebendo os do mundo, porque Maria é a mãe da humanidade inteira. Ela esconde a própria dor. Ora, mas não é o que faz a mãe? Não é o que fazem as mães que escondem a própria dor para atender a dor dos filhos? Que esconde a própria fome para saciar a fome dos filhos? Que encontra forças, sabe Deus onde? Para mesmo quando não tem nem para si mesma, ela consegue extrair algo para dar para o filho. E os anos passam, até que um peregrino diferente entra na fila. E quando esse peregrino se aproxima, ele não se queixa, ele não reclama, ele nada pede. Então Maria, olhando para ele, reconhece. Uma mãe não se engana. Ele mostra as marcas. E ela então faz o gesto de se ajoelhar. Se ajoelhar. Ele a impede e ele se ajoelha. O Espírito que governa o nosso planeta se ajoelha diante dessa mulher, dessa mãe. Jesus se ajoelha e diz: é da vontade de meu Pai que no meu reino tu, Maria, sejas a rainha. Então, na governadoria da terra tem uma mãe. Nunca se esqueça disso. No Dia das Mães. Ó Mãe, neste teu dia, que o sorriso te enfeite o rosto e alegre o teu semblante, que ainda uma vez, mais uma ainda é preciso, ao teu amor teu filho se acalante. A lágrima que deu em vez de riso,
chora ele agora em pranto angustiante, e ter desfeito aquele paraíso que lhe sonhaste quando ele ainda é infante. Vê que tormento no olhar sem brilho, do coração nos íntimos refolhos, quanto remorso sem que o lábio o conte. Deixa cair, ó Mãe, sobre teu filho a luz bondosa que te habita os olhos, e a tua mão lhe pousa sobre a fronte. É o teu filho, sim, que em pranto implora a tua bênção, Mãe, o doce orvalho do amor com que Deus tece o agasalho que as almas veste e a natureza enflora. É o teu filho, sim, na graça desta hora, mesmo imperfeito, pecador e falho, busca teu seio e nele terno chora por teu amor. E esse amor, ó, dá-lhe piedosa e mansa, generosa com quem furtou-te vida e esperança, e pobre agora pede-te o perdão. Dá-lhe em fartura, em messe esplendorosa, o amor que Deus te deu em abastança, de que tão rico fez teu coração.
andar